boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. E eu abro essa edição falando sobre saúde. O sarampo registrou alta na transmissão e voltou a ser considerado um problema de risco no Brasil. São Paulo confirmou o segundo caso da doença e outras 25 pessoas estão em observação no estado. O sarampo parecia eliminado em 2016. Naquele ano, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença. Só que em 2018, novos casos surgiram e no ano passado, 2 mortes foram causadas por sarampo, ambas no Amapá. As vítimas eram 2 bebês, de 4 e 7 meses. Nenhum deles tinha sido imunizado. A vacina tríplice viral é a única arma contra o sarampo e talvez justamente a baixa adesão a ela é que teria provocado o retorno dos casos ao país. No ano passado, apenas 60,7% do público-alvo tomaram a vacina, segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde. A vacina é extremamente segura, é extremamente eficaz, é uma das vacinas que tem o maior percentual de eficácia. Então, não justifica as pessoas estarem atrasadas ou não estarem vacinadas para sarampo, cachumba, rubéola. Há poucos dias, a campanha de vacinação contra a doença começou em várias partes do Brasil, inclusive aqui na capital paulista. É importante destacar que 2 doses da vacina garantem imunização para o resto da vida. É o caso das crianças que passaram dos 5 anos de idade e adultos que sabem que foram vacinados na infância. Agora, aqueles jovens de até 29 anos que perderam a carteira de vacinação e geralmente por isso não sabem se estão imunizados, devem tomar 2 doses da tríplice viral. Quem nasceu antes de 1960 só precisa de 1 dose, porque teria sido exposto ao vírus na infância. Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mesmo que já tenham recebido as 2 doses da vacina, precisam voltar a uma unidade básica de saúde para tomar mais 1 dose. Agora, na campanha, nós estamos fazendo uma vacinação que a gente chama indiscriminada. Ou seja, a criança vai no posto, ela vai tomar a vacina, independente da situação vacinal, porque a gente está querendo evitar a circulação do vírus na sociedade. No adulto é diferente, nós estamos fazendo uma vacinação seletiva, que é o quê? Atualizar o esquema de vacina que ele tem. Assim que soube da campanha, a dona Lourdes correu ao posto de saúde para imunizar a bisneta, de 3 anos. Como eu vi na televisão que na idade dela tem que tomar, eu trouxe ela para tomar. Já a Clésia não sabia que tinha que vacinar a filha da mesma idade. Estou sabendo agora, né? Eu vou ter que já vir amanhã preparada. A vendedora conta que conhece muito bem a doença, considerada grave. Pode até matar, né? Inclusive, quando eu era bebê, eu tive. Quando eu era criança, né? Quando eu era bebezinha lá no Nordeste. Lá é mais fácil de pegar. Então, lá eu já tive. Tem até as marquinhas no meu corpo ainda, que ficou cheio de ferida. Você não vai querer isso para sua filha, né? Não, não, jamais. E ainda por cima de graça, né? Pois é, basta ir a um posto de vacinação para evitar qualquer risco. E os casos de dengue também voltaram a crescer e a preocupar o setor da saúde no Brasil. Nos primeiros 3 meses do ano, os diagnósticos confirmados aumentaram mais de 70%. O Brasil vive um novo ciclo de aumento da transmissão da dengue nesses primeiros meses do ano. O número de casos aumentou 72% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. A primeira manifestação da doença é a febre alta, seguida de dor de cabeça ou nos olhos, cansaço ou dores musculares e ósseas, falta de apetite, náuseas, tonteiras, vômitos e erupções na pele. Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a principal proteção contra a dengue está justamente na prevenção, com medidas que evitam a proliferação do inseto, como não deixar objetos e vasos de plantas com pratinhos que podem reter a água da chuva e facilitar a proliferação do mosquito.
o mesmo mosquito também é responsável pela propagação da chikungunya e do Zika vírus. No Brasil, uma vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e está em fase de testes. Também há uma vacina aprovada no país, fabricada por um laboratório estrangeiro, mas que não é distribuída pelo Sistema Único de Saúde. E ainda falando sobre saúde, um novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. A novidade traz esperança para milhões de pessoas no mundo todo. Ouvir. Qual a importância desse sentido? O que você escuta? Esta campanha internacional para uma melhor audição revela com detalhes a riqueza perdida por quem tem deficiência auditiva. Mas e se fosse possível recuperar a audição sem aparelhos ou implantes? Num futuro não tão distante, a perda auditiva pode ser revertida por meio de uma terapia regenerativa que vem sendo estudada por cientistas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que atuam pela empresa de biotecnologia Frequency Therapeutic. Até agora, pouco mais de 20 pacientes passaram pelo procedimento e a conclusão é que essa novidade pode mesmo proporcionar melhorias significativas. Esse estudo mostra, eles não abrem muito o nome da droga que eles usam, talvez porque esteja ainda num nível de estudo e eles não querem revelar, né? Mas é o clássico da regeneração. Eles têm uma droga que eles injetam dentro da cóclea humana, né, que é o órgão sensorial da audição, e essa droga ela tem o potencial de regenerar as células ciliadas da audição. É um estudo muito viável. Essa empresa não trabalha só com ouvido, ela também está trabalhando na parte de esclerose múltipla. Eles estão tentando desenvolver drogas que estimulem uma determinada célula, tá, que chama progenitora, a fazer a regeneração do ouvido. Então, assim, é um estudo bem interessante, eu acho que é uma coisa para o futuro, quem sabe para mim, quando eu ficar mais velho, mais surdo, eu já consigo usar essa droga, né? Os primeiros experimentos resultaram na melhoria da compreensão de fala dos participantes. Ou seja, eu vou conseguir ouvir melhor, mas ele não diz assim, ó, você vai ganhar de volta a tua audição 100% igual ao que era. O objetivo deles nesse estudo é fazer que a pessoa que tem uma perda auditiva grande consiga compreender você conversando comigo de uma forma melhor do que ela poderia compreender com a perda auditiva. Além disso, a terapia regenerativa pode não funcionar da mesma forma para todos os pacientes. Seria eficaz para pessoas que tinham audição, mas que ao longo da vida, por causa da idade ou exposição a ruídos intensos, tiveram perda auditiva com a morte das células, que com tratamento seriam regeneradas. Já para pessoas adultas que nasceram surdas, o resultado seria diferente. Duas situações. Primeiro, pode ser que o problema não seja a morte da célula. Ela tenha todas as células lá bonitinhas, só que funcionam mal, que é o mais comum. Aí não tem o que regenerar em tese, né? Porque as células estão lá, elas não morreram. Segundo, mesmo que ela tenha uma população de células menor, células da audição que tenham morrido, se você regenerar essas células com essa terapia que eles propõem, provavelmente essa criança, que agora é um adulto, vai escutar, mas não vai entender. Porque passou o tempo que o cérebro tem de neuroplasticidade para adquirir a compreensão de fala. A pesquisa diz ainda que os efeitos da terapia regenerativa podem ter prazo de validade. Em tese, se você regenerou as células, elas estão regeneradas e prontas para trabalhar. O problema é se a doença que levou essas células a morrer estiver presente e matá-las de novo, né? Então vai depender da doença que levou à perda de audição.
Até agora foram realizados 3 estudos clínicos, mas os testes continuam com mais de 100 novos pacientes que estão sendo recrutados pelos cientistas. Então, assim, obviamente vai ser uma coisa muito maior e, obviamente, nós vamos ter muito mais dados daqui a um tempo. É por isso que eu te falei que a coisa vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma devagar. No futuro, a equipe americana espera que a técnica tenha efeitos duradouros ou até permanentes. Isso pode, se der certo, virar um produto comercial, que é o que essa farmacêutica quer, né? Isso pode, eventualmente, aliviar a perdição de um número bastante grande de pessoas. Agora, é um método em tese invasivo, né? Você vai ter que aplicar essa droga nos pacientes. Problema de ansiedade, um mal que vem atingindo pessoas no mundo inteiro. Será que você sabe diferenciar essa crise de outras psicológicas? Acompanhe na reportagem. O mundo está cada dia mais conectado. A internet rompeu barreiras e hoje pessoas de vários países podem se comunicar por uma simples tela de celular, usando as redes sociais. Mas toda essa modernidade também trouxe um efeito colateral. Essas mesmas redes sociais que unem as pessoas também criaram certos padrões. Tudo tem que ser perfeito. Então você já é cobrado no meio, quando é assim, quando eu falo que é ao vivo, assim, na carne e osso ali, você já é cobrado. Quando entra no mundo virtual, você é mais cobrado ainda, porque tem aquela imagem da perfeição. Então eu estou sempre bonita, bem vestida, com a pele linda, porque eu posto Photoshop em tudo. Tantas cobranças por essa perfeição trouxeram a ansiedade, um mal que está atingindo crianças e adolescentes. E os sintomas são confundidos com outros problemas psicológicos. Principalmente com crianças, eles mesmos fazerem um diagnóstico de achar, não, meu filho tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque como ele está muito agitado e ele tem aquela série de pensamentos na cabeça dele, que é pela ansiedade, eles acham, não, meu filho é hiperativo, e não é. Entre outros sintomas, a pessoa ansiosa sofre de preocupação excessiva e a de perigo iminente. E se não for tratada, pode se transformar em um surto. E um dos casos que chamou a atenção do país aconteceu em uma escola em Pernambuco. 26 alunos precisaram de atendimento de emergência por conta de uma crise de ansiedade que atacou os adolescentes em um verdadeiro efeito dominó. O mundo da fantasia, como você bem disse, traz essa semântica e formata uma cultura irreal, uma cultura fantasiosa. Então as pessoas acreditam ser o que elas não são, mas elas colocaram na cabeça que são. O narcisismo vem aumentando, transtornos narcisistas vem aumentando, não tem regulador, não tem aquele limite, você está por trás de uma tela, e aí você publica algo que chamou a atenção de 3 pessoas, você acredita que está abafando. Para a especialista, uma das armas para combater o problema é tentar se desvincular desses padrões. Eles são muito cobrados por tudo, são cobrados em casa, então, de serem os melhores alunos. Então, às vezes vão fazer esporte como lazer, mas acabam sendo cobrados para jogar o melhor futebol, o melhor vôlei, o melhor tênis. Então, é sempre cobrado para ser o melhor em tudo. E às vezes não é preciso ser o melhor. Às vezes você fazer bem feito aquilo que você faz, está ótimo. E as vendas do varejo cresceram em fevereiro. É a segunda alta consecutiva do indicador, que no mês passado teve aumento de 2,1%. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O comércio varejista brasileiro cresceu 1,1% no mês de fevereiro. Isso porque, das 8 atividades analisadas, 6 apresentaram um avanço. Olha só quais foram. Livros, revistas e também os jornais e papelaria tiveram alta de quase 43%. Combustíveis e lubrificantes registraram um aumento de pouco mais de 5%. Móveis e eletrodomésticos, 2,3%. Tecidos, vestuário e calçados, alta de 2%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 1,6%. Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios e bebidas, avanço de quase 1,5%. Já os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria tiveram queda. E o setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação ficou estável. Agora, o comércio varejista ampliado, que engloba aí também os materiais de construção e automóveis, esse cresceu 2% no mês de fevereiro. Mas esse resultado positivo foi puxado pelas vendas de automóveis, motos e também de peças. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você já deve ter ouvido aquele ditado: a propaganda é a alma do negócio. Hoje em dia, quem vive de vendas precisa inovar para superar a concorrência e atrair a clientela. E a criatividade é o que não falta. Veja na reportagem. É queijo, é doce, é mel, tudo fresquinho direto da Fazenda Mineira. Vamos aproximar, pessoal! Os tipos de queijos, os ingredientes estão na ponta da língua do Márcio. Trabalhamos com meia cura, Serra da Canastra, queijo fresco, Minas Padrão. Trabalhamos com requeijão mineiro também, que é muito bom, queijo de coalho. Já nessa barraca de frutas, o Jefferson, além de vendedor, é o locutor oficial. Doce é meu caqui hoje, vai pegando aí, querida! Toda essa gritaria é para chamar a clientela da feira. Tem freguesa que não gosta. Olha, na realidade eu não gosto muito do grito, não. Eu acho que a gente vai vendo o atrativo mesmo são as frutas, os legumes, né? A qualidade. E também, que nem eu já venho bastante tempo aqui na banca, tudo, então já conheço. Do outro lado, tem gente que gosta de escutar a gritaria das ofertas para, quem sabe, economizar nas compras da feira. Assim você fica mais ciente do que ele está vendendo, né? Os preços que ele está praticando, porque tem concorrência. Então, se ele falar, olha, meu ovo custa X, o outro fala, o meu custa menos. Então, assim, realmente fica bem mais fácil para você comprar. Já aqui na rua 25 de março, um dos principais centros de comércio da América Latina, a profissão locutor de loja é essencial. O Rodrigo, por exemplo, era cobrador de ônibus e agora está aqui, ó, trazendo clientes para as lojas. Quer qualidade, quer economia? Então vem pra cá. É porque o pessoal falava que eu tinha boa dicção, falava bem e tal, tudo. Aí eu comecei a fazer feira, né? Na verdade, comecei na feira e da feira eu vim pra locução. Você tem uma técnica especial para levar o cliente para a loja? Ah, eu acho que o sorriso, eu acho que uma boa dicção, uma boa fala atrai bastante o público. Já o Joabson saiu de Itabuna, na Bahia, e hoje divide o espaço com o Rodrigo para conquistar clientes na 25 de março. E o microfone só parou nas mãos dele porque um amigo faltou no trabalho. Aí eu fui trabalhar de repositor em uma loja. E tinha um amigo meu lá chamado Eduardo Santos, locutor Eduardo Santos. E ele era locutor lá. Só que ele faltou um dia, né? Aí o cara queria, tipo, queimar os pães de forma, tava perto de vencer. Aí o nome do patrão era Wagner, loja de R$1. Aí falou, alguém sabe falar aqui? Tá, estudou, falou, tem eu aqui. Só que eu vou falar do estoque, que eu tenho vergonha. Aí eu peguei o microfone e comecei a vender os pães de forma do estoque. Aí saiu tudo, aí eu fiquei até hoje. E a estratégia dá resultado. Tem gente que acaba comprando mais do que tinha planejado, graças às habilidades desses locutores. Influenciado por um locutor ou por alguma outra atração que as pessoas põem em loja, em ponto físico, a gente está falando de vendas espontâneas, né? Então, não necessariamente a pessoa sai planejando fazer uma compra, né? Então, ela está passando na frente da loja, ela é abordada por alguma ativação, pode ser um locutor, pode ser alguma outra animação que tenha, e isso chama a atenção dela, desperta o interesse para ela fazer uma compra de momento, que é uma compra espontânea, que é não necessariamente uma compra planejada, né? Então você consegue atrair uma pessoa que saiu de casa sem o desejo de compra. Isso é interessante. Você consegue tanto atrair quem já saiu para comprar, e ele pode ser chamado a atenção porque você despertou nele algum diferencial, mas você também consegue fazer a atração de pessoas que não estavam necessitando desse produto no momento. Então ele é atraído e faz uma compra espontânea também, porque teve alguma ativação que chamou a atenção dele. Veja a seguir: roubo de celular aumenta no Brasil com criminosos em busca de Pix. E ainda, a colheita da soja avança em Mato Grosso do Sul, mas a seca que atingiu o estado prejudicou a safra. Nós voltamos em instantes. Até já!
2 minutos, um celular é bloqueado por roubo ou furto no Brasil. Mas antes de desativar o aparelho, as vítimas correm contra o tempo para bloquear o Pix. É que as quadrilhas têm investido nesse crime para limpar as contas das vítimas por meio dessa modalidade de pagamento. Cristiane estava no carro com o filho quando o celular que guiava o caminho foi roubado por 3 homens. Quando eu me atentei, tinha já um cara dentro do carro, aqui no colo do meu filho, e ele pegou o celular no Waze, estava aberto no Waze, pegou minha bolsa e saíram, correndo. Foi mais um entre os milhares de aparelhos subtraídos todos os dias no país. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, mostram que a cada mês, cerca de 70 mil celulares são bloqueados no Brasil justamente por furto ou roubo. E isso tem promovido uma corrida das vítimas a bloquear também as funcionalidades bancárias, em especial o Pix. Essa é a primeira atitude que deve ser tomada por quem tem o celular roubado ou furtado, como explica a delegada de polícia, Raquel Galinatti. É necessário imediatamente bloquear o acesso às contas, a qualquer tipo de transação bancária, cartão de crédito, aplicativos de compra. Trocar senhas importantes como a do e-mail, por exemplo, também é primordial. Depois é preciso bloquear o celular junto à operadora, mas para isso é necessário ter em mãos o e-mail, um código que identifica cada celular. Para ter acesso a esse número, basta digitar em seu aparelho * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. E aí, o número aparece. Com todas as informações em mãos, chega a hora de fazer o boletim de ocorrência, que pode ser online ou presencial. Todas as informações necessárias, desde características desse criminoso, como informações do próprio aparelho, de qual foi o aparelho roubado, de todas as informações, dados para que a polícia possa, desta forma, identificar o criminoso. Cristiane fez tudo isso. Conta que agiu rápido. Como o assalto aconteceu numa sexta-feira, a educadora física bloqueou tudo por telefone. Mas na segunda, quando foi até a instituição financeira, descobriu que mesmo com bloqueio, os criminosos conseguiram transferir da conta dela um montante de R$10 mil. Eles fizeram Pix de sexta para sábado, virou. Eles começaram a tirar dinheiro sábado o dia inteiro da minha conta, domingo o dia inteiro. Na hora que eu estava com a gerente ali, a moça que atende, eles estavam fazendo o TED das minhas aplicações. E aquilo acabou comigo. Até porque, segundo a Cristiane, o banco não tomou providência. E o caso dela não é isolado. Para vítimas que vivenciaram essa mesma situação, o especialista em segurança orienta. Eu acho que o consumidor, tendo em vista as recentes decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, há a possibilidade, sim, disso ser buscado perante o judiciário. Mais que isso, há reconhecimento por parte do judiciário de que o consumidor, numa situação que nem essa, está diante de um serviço inseguro e, portanto, deve ser indenizado. No ano passado, o Banco Central fez uma série de mudanças no Pix, como limitar os valores de transações para reduzir riscos. Ainda assim, as quadrilhas continuam agindo nessa modalidade de crime. Já existem vários precedentes entendendo que, na verdade, que o que me parece que é correto o entendimento do Poder Judiciário, de que isso sim há uma insegurança do serviço. O serviço é inseguro na medida em que ele não tem a segurança que dele se espera. E aqui eu trouxe um exemplo claro, quer dizer, que se os bancos continuassem trabalhando do jeito antigo, existiria essa segurança. Digamos que alguém tomasse o celular e alguém roubasse o celular e tivesse que confirmar uma operação. Se aquela operação há necessidade de uma confirmação de um número que não vai para o próprio celular, a pessoa não consegue fazer a operação. Essa insegurança impulsionou a Cristiane a redobrar os cuidados. Você tem que se dar o trabalho de ter um celular à parte dentro de casa com todas as senhas. Realmente tomar cuidado em Waze, aplicativos, não deixar mais celulares, porque infelizmente você usa o Waze e ele é muito iluminado, ele demora para fechar. Então é aí que eles ficam mantendo aberto e eles são rápidos, eles vão passando o celular. E para realmente ver seus direitos dentro do banco, sabe? Ver o que eles estão... Você acaba tendo conta e você esquece. A gente não lê as coisas, a gente não sabe.
tem que realmente pôr isso como prioridade hoje em dia. Esse é o mundo real nosso. E nessa realidade, segundo a delegada, as vítimas precisam mesmo ter cuidado. É necessário um cuidado como nunca andar com o celular aberto, falando no telefone celular, mexer em aplicativos, ligar a sua música, estar no automóvel com o celular também aberto, colocar senhas e contrassenhas, nunca também anotar as senhas no próprio aparelho, naquele bloco de notas, e uma série de cautelas, infelizmente, que é necessário que a população tenha para que os criminosos não tenham a facilidade como estão tendo na prática do crime. Os preços dos combustíveis subiram e puxaram o índice geral de preços em abril. O indicador aponta a variação dos preços ao produtor, consumidor e também na construção civil. Os preços dos combustíveis aceleraram e a alta do Índice Geral de Preços, o IGP-10, disparou a 2,48% em abril, depois de registrar alta de 1,18% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os dados chamam a atenção para os níveis elevados de disseminação das pressões inflacionárias. O IGP-10 é calculado com base nos preços ao produtor, ao consumidor e à construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência, no caso entre março e abril. O dado divulgado ficou acima da expectativa do mercado, de alta de 2,20%, e levou o índice a acumular avanço de 15,65% em 12 meses. Em abril, o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, acelerou a alta a 2,81%. A principal contribuição para esse movimento partiu da gasolina, que disparou 7,62% no período. Os preços domésticos dos combustíveis aumentaram desde o início na guerra da Ucrânia, na esteira dos ganhos nas cotações do petróleo no mercado internacional. E o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, subiu 1,17% no período. O custo no setor de saúde subiu 20% com a guerra na Ucrânia, aponta monitoramento da ABMED, a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Todas as empresas ouvidas pela ABMED relataram ter registrado aumento com gastos setoriais, justamente por causa dos custos com logística e flutuações do câmbio decorrentes da guerra na Ucrânia. 30% delas relataram altas superiores a 20% nos dispositivos e equipamentos de saúde. Isso na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Em contrapartida, 90% das empresas esperam fechar o primeiro trimestre com um faturamento maior do que no mesmo período do ano passado. E por isso, metade delas tem planos de aumentar seus investimentos. Agora, sobre o volume de materiais importados, ainda segundo o monitoramento da ABMED, a guerra não teria influenciado em nada nesse sentido. Pelo menos é o que dizem 85% das empresas ouvidas na pesquisa. A colheita da soja foi concluída na semana passada no Mato Grosso do Sul. O resultado não agradou muito os produtores. A seca que atingiu o estado prejudicou a safra. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, a estimativa para a cultura de soja, que já teve a colheita concluída na semana passada, não é tão animadora. Mesmo com aumento de 7% da área plantada nesta safra, a previsão até agora é que haja uma retração de 19,48% na produtividade. Devem ter sido colhidos 11,4 milhões de toneladas do grão, 50 sacas por hectare, enquanto que na safra passada foram colhidas 63 sacas por hectare. Dezembro, janeiro e fevereiro foi realmente uma estiagem muito acentuada no estado, fazendo com que todo o potencial produtivo da soja viesse muito abaixo do esperado. Já o milho teve o plantio finalizado e, de acordo com os dados da ProSoja MS,
Estima-se produção de 9,34 milhões de toneladas, 3 milhões a mais que na safra anterior. Mas assim como a soja, o desenvolvimento da planta depende das condições climáticas. Outro dado é com relação ao custo de produção de soja e milho, que tem no preço dos fertilizantes a maior despesa para o produtor, com alta de 160% nesta safra em relação à safra do ano passado. E o impacto no preço dos insumos ainda deve continuar, levando-se em conta o atual contexto de incertezas no mercado internacional. Em função de todo esse cenário, tanto de pandemia quanto de guerra, né? Nós temos aí 80% do fertilizante brasileiro importado de Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, e isso faz com que essa restrição de oferta, né, acabe impactando negativamente. A maioria dos adolescentes pretende votar nas eleições de outubro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância incentiva a busca pelo título de eleitor e a participação dos jovens no futuro político do país. 6 em cada 10 adolescentes afirmaram que vão votar nas eleições de outubro. Os dados são de uma pesquisa virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a organização Viração Edu Comunicação. A pesquisa contou com as respostas de mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. 64% dos adolescentes dizem que vão votar em outubro. Outros 21% ainda não sabiam informar e 15% não pretendiam participar das eleições. Nesse último grupo, 10% disseram que não querem votar e outros 17% que não vão conseguir tirar o título a tempo. O voto é facultativo no Brasil a partir dos 16 anos e o título pode ser solicitado até o dia 4 de maio. Em uma década, a quantidade de jovens nessa faixa etária que pediram o primeiro título caiu 82%, segundo um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o pedido do primeiro título. Entre os jovens que declararam que vão votar, 9 em cada 10 acreditam que o voto pode transformar a realidade. Faltando 15 dias para o fim do prazo da emissão do título de eleitor, o documento ainda pode ser solicitado. O processo pode ser feito rapidamente pela internet. Basta entrar no portal do TSE e acessar a opção Eleitor e Eleições. E antes de encerrar, olha só, as vendas de motos cresceram mais de 33% no primeiro trimestre deste ano. Os motivos foram a alta no preço dos combustíveis e a busca por novas oportunidades de trabalho. Guilherme é comerciante e precisa de agilidade para andar em São Paulo. Sempre utilizava o carro para atender os clientes, mas hoje o preço dos combustíveis pesa no bolso. E por causa disso, ele busca uma nova alternativa de transporte. Já estou sentindo. Todo mês aí um abastecimento, hoje um tanque de um carro, 300 e poucos reais. Segundo a Abraciclo, o número de motos emplacadas em março cresceu 46,8% em relação a fevereiro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 33,7%. E quem compra esse tipo de veículo hoje é quem busca por economia, como é o caso do Guilherme. Hoje o nosso perfil é bem diversificado, desde motos para trabalho até as pessoas que não utilizavam moto e por questão de custos, hoje procuram uma motocicleta. A pandemia trouxe melhorias para o setor em relação às vendas. Um dos motivos dessa alta é o aumento no número de trabalhadores em aplicativos de entrega. O problema agora é que as montadoras não estão conseguindo atender a demanda e as filas de espera podem chegar a um mês. Os consumidores brasileiros reconhecem na motocicleta um veículo ágil, econômico, com preço acessível e baixo custo de manutenção. E com a escalada dos preços dos combustíveis, essas vantagens ficaram ainda mais evidentes. A expectativa é que mais de 1 milhão de motocicletas sejam feitas só neste ano, o que corresponde a um aumento de 7,9% em comparação ao ano passado. Um mercado que segue aquecido e com perspectiva de crescimento, mas há variáveis que precisam de atenção do consumidor. Um desses é a inflação.
que afeta o poder de compra, além de fatores que impactam nos custos, como é o caso do abastecimento do setor de peças. Apesar disso, especialistas acreditam que o mercado vai continuar aquecido, já que os consumidores veem o transporte como uma forma de economizar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.